E aí, gente, então, finalmente, produção de conteúdo para esse YouTube, que eu já cheguei aqui e foi tirando as moscas, as teias de aranha, porque uma ideia tão legal, ficar abandonada é quase um crime, né? Então vamos lá, começar a fazer vídeos com muito mais frequência para incrementar o nosso drop de leitura. Então eu conto com a participação de vocês. Mandem sugestões, mandem pautas, que agora eu aqui e a minha querida equipe, que se resume ao meu digníssimo marido André e a minha digníssima vira-lata Cora, a gente vai fazer o possível para atender as demandas e as sugestões de vocês. Mas para começar, a gente vai trazer de volta um quadro que fez sucesso no Instagram e que agora a gente vai trazer para o YouTube, que é o Drops de Terror. A proposta do Drops de Terror é que de vez em quando eu possa chegar por aqui com uma sugestão de leitura bem legal para você que gosta do gênero ou que quer começar a entrar, né, nesse mundo tenebroso, enfim, né, da literatura, de mistério, de suspense, de crimes, muito sangue, sem sombra de dúvida, e que dá aquele friozinho, aquele medinho gostoso, né? Eu, pelo menos, sou muito fã, vocês já sabem disso. Para retomar esse quadro, trouxe para vocês aqui um autor que é um dos meus favoritos e que descobri que tem inspirado muita gente bacana por aí, tá certo? Mundo afora, inclusive autores nacionais premiadíssimos. Beijo, Itamar, né? Um cheiro para tortarado, mas enfim. É o Stephen King, é um autor americano, né, que já escreveu, sei lá, centenas de livros. A sensação que a gente tem é que o cara escreve pelo menos um livro por semana, de umas 500, 600 a 1.500 páginas. Então é um cara que escreve muito e escreve sobre temas que são extremamente curiosos. O Stephen King, ele tem essa capacidade de pegar coisas que seriam absurdas e risíveis e transformar num material muito assustador. Talvez por isso seja tão difícil transformar os livros do Stephen King em filme, porque o que ele consegue atiçar na nossa imaginação é muito difícil concretizar em imagens fora da nossa cachola, né? Então ele dá pra gente um poder de construir cenários, ele dá pra gente um material muito farto de realmente construir cenários e personagens extremamente assustadores a partir de situações completamente absurdas, como por exemplo, uma máquina de passar industrial que ganha vida e sai matando as pessoas pela cidade. Ou uma cidade que é completamente dominada pelos meios de transporte que misteriosamente criam vida e passam a escravizar os seres humanos. Então são ideias bem loucas como essa que fazem do Stephen King um autor bem, vamos dizer assim, desafiador, né? Para quem quer começar a conhecer seus escritos. Tendo isso em vista, trago para vocês então sugestão de 3 livros para você que quer começar a ler Stephen King, ou para você que já gosta, mas talvez ainda não conheça essas sugestões, tá bom? Então acompanha aqui comigo. A primeira sugestão que eu vou trazer para vocês é justamente para quem ainda não conhece o Stephen King, não está habituado com a escrita dele e quer chegar de mansinho, sem tacar o pé na porta, tá certo? É um livro de contos chamado 4 Estações, este aqui. Não é difícil de encontrar, a edição que eu tenho é essa daqui da Objetiva, tá? Hoje em dia ele é publicado pela Suma, salvo engano, mas tá aqui essa edição do 4 Estações. Bom, como o nome diz, são quatro contos reunidos nesse livro e alguns que fizeram muito sucesso no cinema, contrariando um tanto o que eu falei para vocês anteriormente. Mas, enfim, tem exceções, regras têm exceções, né? Então, a gente tem aqui Rita Hayworth e a Redenção de Shawshank, que é aquele filme super elogiado, que passou um tempão como uma das notas mais altas do IMDb, que é Um Sonho de Liberdade. Acho que vocês conhecem, né? E quem não conhece tá perdendo um filmão. Ele é o primeiro conto desse livro, 4 Estações. Vocês veem, o meu tá todo baldeado. Gente, quem tem gato em casa, faz o seguinte, castra logo, tá? Porque gato tem um lance de quando não é castrado, faz xixi em todo canto. E aí, às vezes, eles escolhem justamente a sua biblioteca para marcar território, né? Então, assim, não é muito legal, né?
O segundo conto desse livro chama Aluno Inteligente e também foi para o cinema com o título de O Aprendiz, que conta a história de um menino, um adolescente, que descobre que o vizinho é um ex-militar da Segunda Guerra, nazista e tudo mais, responsável por um campo de concentração. E ele entra num lance de chantagear esse vizinho. Então, muito interessante, é extremamente assustador. O terceiro conto desse livro chama O Corpo, que também é um filmaço, fez muito sucesso, né, para as pessoas jovens que nem eu, certamente assistiram na sessão da tarde, que chama Conta Comigo, que é a história daqueles semi-adolescentes, foi ótimo, né? Daqueles pré-adolescentes que se reúnem e seguem a trilha do trem para encontrar o corpo de uma criança que eles descobriram, né, um cadáver. E eles seguem nessa jornada para encontrar esse corpo, enfim, e vivem altas aventuras, muitas emoções, né? Então, esse é o terceiro conto. E o quarto, que, a minha opinião, é o mais bizarro de todos eles, e até onde eu sei não foi para o cinema, chama O Método Respiratório, que é a história de um médico, uma enfermeira num hospital. E se eu disser qualquer outra coisa, eu vou dar um spoiler. O que eu posso dizer para vocês é que envolve uma técnica não muito tradicional, uma técnica hospitalar não muito tradicional, né? Então, para você que quer começar a ler Stephen King, recomendo aqui o Quatro Estações, tá? Livraço, muito legal, que vai devagarzinho, sem chutar a porta, traz uns aspectos sobrenaturais, mas nada muito pesado. Para você que gosta daquela ficção com um pezinho mais na realidade, aqui ó, Stephen King, Quatro Estações. A segunda dica que eu trago para vocês, ela já tá num nível intermediário, tá certo? É um romance um pouco mais longo, com aspectos sobrenaturais já um tanto mais salientes, um tanto mais, né? Já dá assim um medinho, uma vontadezinha de se esconder debaixo das cobertas na hora de dormir. Mas a narrativa desse livro, ao meu ver, é algo genial. A maneira como ele consegue construir essa história para mim, beira a genialidade. Então, eu vou deixar como sugestão, como a minha segunda sugestão para você, o livro Duma Key. É um livro bem maior, né, bem mais extenso, mas eu te garanto que é uma leitura muito fluida. A gente começa e não consegue mais parar. Desde o primeiro momento, ele prende a nossa atenção e todos os fatos que vão acontecendo fazem com que a gente queira saber, meu Deus, como vai ser o desenrolar dessa história? Então é um mistério que puxa outro mistério, enfim. E tudo isso regado, é claro, com boas doses de meu Deus, o que está acontecendo? Que passos são esses? Que vozes são essas? O que é isso que eu escuto de madrugada? Ou seja, vale muito a pena. E a história aqui é sobre um dono de construtora que sofre um grave acidente e ele acaba perdendo um braço. Ele é praticamente esmagado por uma máquina, né? Por uma, sei lá, uma retroescavadeira, uma coisa assim, um caminhão bem grande, né? E nesse acidente, parte do corpo dele é esmagada e ele acaba perdendo um braço. Né? E durante o tratamento, uma coisa que ele descobre que passa a dar mais sentido para a vida dele é pintura. Ele passa a desenvolver técnicas de pintura. E a partir disso, ele vai para uma ilhazinha, né, na Flórida, chamada Duma Key, para passar um ano se recuperando desse acidente. Né? E aí, durante esse ano que ele passa em Duma Key, ele vai desenvolvendo cada vez mais essa aptidão. E a partir do desenvolvimento dessa aptidão, ele começa a desenvolver outras coisas. Né? Ele abre uma porta que ele não imaginava que poderia existir, para um mundo sobrenatural, né? Um mundo de contatos, enfim, né? Inusitados, né? Com pessoas que não estão mais no tempo presente. É uma maneira de dizer que ele entra em contato com gente morta. Né? Mas enfim, é muito legal, vale muito a pena. É um livro triste, né? Diga-se de passagem, porque, enfim, remonta a muitos dramas familiares e a muitas questões. O que é muito legal na narrativa do Stephen King é que ele, de fato, consegue fazer essa mescla entre o horror sobrenatural e o horror da vida cotidiana. Então ele traz muitos dramas familiares, dramas pessoais, né, conflitos, escolhas difíceis, escolhas éticas, morais, e ele mistura tudo isso de uma forma que dá super certo.
E Duma Key é um livro muito interessante para se perceber isso, né? Esse tipo de construção do Stephen King. Então, mais uma vez, essa seria uma dica intermediária para você que está chegando, e essa é uma dica sempre válida para você que já gosta dos livros do autor. Agora, uma dica mais avançada em termos de sanguinolência, atrocidade, brutalidade e crueldade, porque o Stephen King também é muito bom nisso, seria essa belezinha aqui, ó, Cujo. Que inclusive foi um dos livros mais antigos do autor, né? É uma história, gente, sobre um cachorrinho muito fofo que resolve guardar uma criancinha dentro de um carro. Porque na cabeça desse cachorrinho era melhor que a criancinha ficasse dentro do carro, porque o ambiente é muito, muito, muito perigoso. Então é um São Bernardo, lembra do Beethoven? Pois é. Agora imagina o Beethoven saindo do inferno. Pois é o Cujo. Bom, mas a história é basicamente essa mesmo. Uma mãe leva o carro para a oficina, né, junto com um filho pequeno. E quando eles chegam nessa oficina, existe um São Bernardo que foi contaminado com o vírus da raiva, de uma maneira meio... Estamos falando de ficção, não é mesmo? Então, vem uma quebra aí. E esse São Bernardo tá muito pirado na batatinha, entendeu? Então, ele mantém dentro de um carro, durante um longo período, essa mãe e o filho pequeno. Então, o drama da história todo, vamos dizer, 90% do livro se passa justamente nesse ambiente. Dentro do carro, num sol escaldante, com um cachorro gigante, loucaço, querendo matar os dois personagens. E mais uma vez, né, além do drama desse lance da agressividade, da brutalidade, da crueldade, né, desse animal que seria essa besta fera saída do inferno, aqui também a gente vive muitos dramas pessoais dos personagens. Né? Não é só a situação de conflito, né, mas uma série de problemas que vêm, né, da relação marido e mulher, da relação mãe e filho, né, que são críticas sociais muito pertinentes que existem aqui. Então o Stephen King, mais uma vez, ele consegue fazer essa mistura de uma maneira muito acertada. E você certamente vai perceber isso que eu tô falando, e eu espero que você me conte depois o que foi que você achou, porque dá muito pano pra manga esse livro, né, o Cujo. Porque traz, enfim, a gente pode conversar aqui sobre o papel da mulher na família, o papel social da mulher, né, assim, a desmistificação da maternidade, da maternagem. Então tudo isso e muito mais a gente vai poder discutir, né, depois da leitura aqui do Cujo. E é isso, meu povo. Então, para começar, desencavando aqui o nosso Drops de Terror, que vai voltar com força total, dedinhos cruzados. E a gente vai fazer acontecer. Espero que vocês tenham gostado da dica. Eu espero que vocês comentem aqui, digam pra mim, né, o que vocês acharam, se vocês já leram, se querem ler, se ficaram com vontade de ler. Deixem as críticas, deixem as sugestões. A gente tá aqui mesmo para crescer junto, tá? Continuo acreditando muito nisso, vocês sabem. E vamos seguir aí fazendo muita coisa legal com o nosso Drops de Leitura. Um beijo bem grande e a gente se vê em breve, isso é uma promessa.